Olá, pessoal! Espero que todos vocês estejam muito bem. Espero ainda mais que tenham tido um tempinho para refletir sobre o papel das políticas públicas no nosso cotidiano. Vamos começar a trabalhar? Hoje nós vamos iniciar falando a respeito da concepção do ciclo de políticas públicas. É importante entendermos que as políticas públicas, elas ocorrem em um ambiente tenso, de alta densidade política, marcado por relações de poder extremamente problemáticas entre atores do Estado e da sociedade, entre agências intersetoriais, entre os poderes do Estado, entre o nível nacional e nível subnacionais, entre a comunidade política e burocrática. Lembre-se de tudo que vimos e vemos nas mídias sociais, os discursos, o uso da força, de informação. Uma forma de lidar com essa complexidade, sem descartar a dinâmica sistêmica, é associar o modelo sistêmico, que nós falamos na aula anterior, com o modelo de ciclo de políticas públicas, que aborda as políticas mediante uma divisão em etapas sequenciais que vocês podem observar na figura. Neste caso, as etapas elas são compreendidas não como um processo linear, mas como uma unidade contraditória, em que o ponto de partida não está claramente definido e as atividades de etapas distintas podem ocorrer até mesmo simultaneamente, ou mesmo as próprias etapas podem se apresentar parcialmente superpostas. A correta compreensão do ciclo das políticas públicas, ela pode ser de grande valia para o gestor, favorecendo seu entendimento correto de como as políticas ocorrem, auxiliando a refletir com clareza sobre como, mediante que instrumentos, as políticas poderão ser aperfeiçoadas. Na concepção do ciclo de políticas públicas, ela é considerada a política pública como resultante de uma série de atividades políticas que, agrupadas, formam um processo político. Essa visão conduz os estudiosos a examinar como as decisões são ou como elas poderiam ser tomadas e permite, pessoal, identificar e analisar os processos político-administrativos, os mecanismos e as estratégias definidas para a realização da política. E ainda mais, o comportamento dos diferentes atores envolvidos em cada etapa da produção de políticas. O ciclo de políticas é uma abordagem para os estudos das políticas públicas, que identifica fases sequenciais e interativas no processo de produção de uma política. E quais que são essas fases? Vamos lá. Primeiro, a formação da agenda, que ocorre quando uma situação qualquer ela é reconhecida como um problema político. E a sua discussão passa, então, a integrar as atividades de um grupo de autoridades dentro e fora do governo. Depois, vem a formação das alternativas e tomada de decisão. Isso acontece quando, após a inclusão do problema na agenda e alguma análise desse, os atores começam a apresentar propostas para que esse problema seja resolvido. E essas propostas, elas têm que expressar diversos interesses, os quais devem ser combinados de tal maneira que se chegue a uma solução aceitável para o maior número de partes envolvidas. Ocorre, então, após isso, a tomada de decisão. Esta não significa que todas as decisões relativas a uma política pública foram tomadas, que encerrou, mas sim que foi possível chegar a uma decisão sobre o núcleo da política que está sendo formulada. Quando a política é pouco conflituosa e agrega bastante consenso, esse núcleo pode ser bastante abrangente, reunindo decisões sobre diversos aspectos. Quando, ao contrário, são muitos os conflitos, as questões são demasiado complexas ou as decisões requerem grande profundidade de conhecimento, aí, gente, a decisão tende a cobrir um pequeno número de aspectos, já que muitos deles têm as decisões adiadas para o momento da implementação. Agora,
A implementação, ela consiste em um conjunto de decisões a respeito da operação, das rotinas executivas, das diversas organizações envolvidas em uma política, de tal maneira que as decisões inicialmente tomadas deixam de ser apenas intenções e passam a ser intervenção na realidade. Normalmente, a implementação se faz acompanhar do monitoramento, que é um conjunto de procedimentos de apreciação dos processos adotados, dos resultados preliminares e intermediários que são obtidos aí no comportamento do ambiente da política. Esse monitoramento, gente, é um instrumento de gestão das políticas públicas e o seu objetivo é facilitar a consecução dos objetivos pretendidos com a política pública. Outra etapa é a avaliação. A avaliação é um conjunto de procedimentos de julgamento. E esse julgamento pretende o quê? Ele pretende julgar os resultados da política pública, sendo critérios que expressam valores. Juntamente com o monitoramento, destinam-se a subsidiar decisão dos gestores da política quanto aos ajustes necessários para que os resultados esperados sejam de fato obtidos. Todas as etapas são muito importantes. E aí, cientes disso, nós temos que pensar o seguinte: a política, ela compreende um conjunto de procedimentos destinados à resolução pacífica de conflito. Lembra desse conceito lá na primeira aula? Mas eu pergunto, quem é que são os envolvidos nesse conflito? Quem participa? São chamados atores políticos, cujos os interesses poderão ser afetados, positiva ou negativamente, pelo rumo tomado por uma determinada política pública. Os atores políticos, eles podem ser indivíduos, grupos, organizações, são específicos e possuem características diferenciadas. Para que nós possamos entender melhor esse tema, vamos distinguir atores públicos de atores privados. Os atores públicos, gente, são aqueles que se distinguem por exercer funções públicas e por mobilizar recursos associados a essas funções. Dentre os atores públicos, por sua vez, nós podemos diferenciar ainda uma visão generalizada em duas categorias. Os políticos, que são aqueles atores cuja posição resulta de mandatos eletivos, ou seja, eles são eleitos, por isso sua atuação é condicionada principalmente pelo cálculo eleitoral e pelo pertencimento a partidos políticos. São parlamentares, governadores, presidente, prefeito, membros do Executivo Federal. E temos também os burocratas. Por sua vez, devem à sua posição a ocupação de postos de trabalho que requerem um conhecimento especializado e que se situam em um sistema de cargos públicos. São burocratas todos os servidores públicos federais, estaduais e municipais, que possuem esses atributos. Compreendem gestores de alto escalão, chefias intermediárias e um vasto exército de servidores situados na base da administração pública, aparentemente sem grande recurso de poder, que estão em contato direto e permanente com o cidadão. Entre os atores privados, destacam-se os empresários, sem qualquer sombra de dúvida, são atores dotados de grande capacidade de influir nas políticas públicas, já que são capazes de afetar toda a economia de um país. Controlam as atividades de produção, o abastecimento, podem afetar o equilíbrio de mercado e também a oferta de emprego. Outro ator importante são os trabalhadores. O poder dos trabalhadores resulta da capacidade de ações organizadas. Portanto, atuam através de seus sindicatos. Estes, eventualmente, podem estar ligados a partidos, a ONGs e até mesmo à igreja. Alguns atores, pessoal, distinguem basicamente dois tipos de formas, dois atores. Os governamentais,
compreendendo o presidente da República, conselheiros, ministros, altos burocratas, funcionalismo de carreira, diplomatas, políticos nomeados, parlamentares, funcionários do Legislativo, membros do Judiciário, governadores, estados, prefeitos, empresas públicas e organizações governamentais diversas e também os não governamentais, que são os grupos de pressão. Por exemplo, instituições de pesquisa, acadêmicos, consultores, organismos internacionais, sindicatos, associação civil de representação, partidos políticos, organizações privadas não governamentais. Nesta categoria estão inclusos ainda os empresários políticos, que são indivíduos que constroem suas carreiras com base na defesa de interesses de comunidade e de grupos, para depois desfrutar de dividendos políticos, como, por exemplo, a projeção política, como votos, etc. Existem ainda outros atores de grande importância no processo político, que operam no sistema internacional global. Esses podem ser agentes financeiros, como grandes corporações financeiras, empresas multinacionais, além de instituições, por exemplo, como o Fundo Monetário Internacional, o FMI, o Banco Mundial, cuja importância é óbvia, é clara, no que diz respeito a questões econômicas. Podem ser também organizações multilaterais, como todas as agências do Sistema das Nações Unidas, a ONU. Além disso, podem também ser organizações ou governos de países com os quais se mantêm importantes relações de troca que podem afetar ou não apenas a economia, mas também a política interna do país. Um exemplo que eu posso dar para vocês foi a influência do governo americano na década de 1990, quando o governo pressionou fortemente o Brasil para aprovar a lei de softwares. Outro exemplo é a atuação do governo norte-americano no combate ao narcotráfico da Colômbia. Mas aí eu sei que vocês devem estar se perguntando, como identificar os atores em uma política pública? Ora, gente, existem diversos critérios. Entretanto, para simplificar, o mais fácil e eficaz é estabelecer quem tem alguma coisa a perder ou a ganhar no jogo da política em questão. Ou seja, nós precisamos saber quem é que está envolvido diretamente no jogo, quem pode ganhar ou perder, quem tem seus interesses diretamente afetados pelas decisões e pelas ações que compõem a questão da política pública que está se tratando. Até aqui, nós mencionamos várias vezes a expressão recursos de poder. Mas eu pergunto a você, você sabe o que significa isso? Já parou para pensar tudo dentro do critério da política pública? Bem, recursos de poder são capacidades que um ou vários atores podem utilizar para pressionar por decisões que sejam favoráveis aos seus interesses. Eles podem envolver desde a reputação, posição social, contato com redes de influência, controle de dinheiro, de armas, capacidade de denunciar, de chantagear, inserção internacional, poder de mobilização de grupos, por exemplo, greve, manifestação social, controle de recursos tecnológicos, meios informatizados de operação, de banco de dados, capacidade de infligir prejuízos, obstrução de estradas, aeroportos, etc. Os recursos de poder são os elementos que sustentam as alianças e as barganhas ou negociações em torno de uma política pública. Trata-se de um conceito polêmico e tenho certeza que você já visualizou uma série de situações onde você pode expressar esse conceito. Mas vamos dando continuidade, falando agora de alguns atores. Como é que você imagina que se comportam os atores no jogo da política pública? Supostamente, no jogo da política, mais fácil falar assim, supostamente eles agem racionalmente, procurando os melhores meios para realizar os seus interesses. O comportamento racional implica em fazer escolhas que, por sua vez, significam renunciar. Ou seja, em qualquer situação de escolha, sempre haverá pelo menos uma alternativa ao qual alguém tem que renunciar quando decide o que quer fazer.
Se você tem 2 roupas e você escolhe uma, você renunciou à outra. Por esse motivo é que podemos dizer que toda escolha tem seu custo. Para toda escolha, há um custo real monetário de oportunidade. O custo de uma escolha não se limita somente ao custo monetário, ou seja, ao dinheiro gasto. É o conjunto de todas as coisas às quais alguém tem que renunciar para obter um benefício. Abrange também o que nós chamamos de custo real ou custo de oportunidade. Aquilo a que se renuncia ou que se deixa de ter pelo mesmo valor. Vamos imaginar um prefeito que enfrenta a demanda por um hospital. Se ele decide construir um hospital em um terreno vazio de uma propriedade estatal ou pública, o custo de oportunidade é representado pela renúncia a erguer outras construções naquele terreno e com o capital investido. Ele terá que descartar, por exemplo, a possibilidade de usar esse terreno para construir um centro desportivo, ou um estacionamento, ou ainda a venda do terreno para amortizar parte das dívidas da prefeitura e assim sucessivamente. Como as escolhas têm custo, o comportamento racional, ele significa que a pessoa escolherá as alternativas cujos benefícios esperados sejam maiores que os estimados. A escolha racional, porém, ela apresenta diversas dificuldades. Primeiro, nem sempre os atores têm informação correta e completa sobre as alternativas. Segundo, nem sempre os atores são capazes de hierarquizar suas preferências. E mais, nem sempre eles são capazes de saber, de fato, o que querem. Isso muitas vezes acontece porque existem conflitos entre o que é o interesse de um ator e as normas, os valores que regem as relações sociais. E a escolha racional não se dá num vácuo, mas sim num contexto de normas e valores. Um elemento essencial para compreender os problemas da escolha racional é da participação na ação coletiva e a natureza dos bens que podem ser. Vamos falar dos bens. Por exemplo, os bens podem ser privados, quando os seus benefícios são exclusivamente desfrutados pela pessoa ou pelo grupo que o possui. Nesse caso, ele não é objeto de política pública, mas tem o bem público, quando é produzido pelo poder público e não há possibilidade de excluir do seu desfrute nenhum membro de grupo, nem mesmo os que não tenham enfrentado os custos para obtê-los. Agora, gente, vamos mudar um pouquinho de assunto e vamos falar um pouco da questão de conselho, de rede, de parceria, tudo compondo o nosso conhecimento de políticas públicas e de políticas, né? Nós destacamos aí inicialmente a promoção de ações intersetoriais integradas, como um foco assim no público-alvo, que tem logrado superar, gente, essa fragmentação de setores, de instituições e que busca alcançar novos padrões de eficiência e de efetividade. Outro aspecto que a gente tem que passar a destacar é o estabelecimento de vínculos, de parceria entre os diversos níveis do governo e com governos, por exemplo, de outros municípios. Há diversas iniciativas em que os governos municipais procuram aliadas nas esferas mais abrangentes do governo, bem por exemplo, como programas locais que se articulam com programas estaduais ou federais, ou seja, são as instituições, os níveis falando entre si. Nesses novos arranjos, há uma corresponsabilização pela política pública e também pelos seus resultados. Ainda que cada participante possa vir a ter papéis diferenciados e distintos na implementação dessas políticas. Estão associados a essas práticas as inovações na forma de inclusão dos atores sociais no processo de formulação e implementação das políticas públicas. Por exemplo, comunidades organizadas, movimentos sociais, organizações não governamentais e também o setor privado e empresarial. Tais atores participam, por exemplo, em conselhos diversos, envolvem-se em projetos comuns, estruturando-se como redes de entidades e instituições que somam capacidades que vão além da capacidade de ação isolada só do Estado e também além da resolução que partiria a plenas do Estado de problemas que afetam
todo o público. E você deve estar aí agora se perguntando, mas até onde vai o envolvimento da sociedade e dos cidadãos? Qual que é o limite deste envolvimento? Como é que estas coisas podem vir a acontecer? Eu sei que estes são questionamentos que continuamente eles ficam em nossa cabeça. Vamos falar um pouquinho disso. Bem, gente, os conselhos, eles são espaços públicos, não estatais, que sinalizam a possibilidade de representação de interesses coletivos na cena pública e na definição de agenda pública, apresentando um caráter híbrido, uma vez que são, ao mesmo tempo, parte do Estado e parte da sociedade. Os conselhos são canais de participação política, de controle público, sobre a ação governamental, de deliberação legalmente institucionalizada e de publicização das ações do governo. O que eu posso dizer mais para vocês? Olha, para alguns atores, as redes são vistas como novas formas de organização social do Estado ou da sociedade. E isso de forma o quê? Intensiva em tecnologia de informação e baseadas na cooperação entre as unidades dotadas de autonomia. Castells, lá em 98, ele chega a formular a proposta de um Estado-rede para designar o formato atual das políticas públicas. E aí ele trata dessas estruturas de funcionamento administrativo assumindo as características de subsidiarem flexibilidade, coordenação, participação cidadã, transparência, modernização tecnológica, profissionalização dos atores e ainda a retroalimentação e aprendizagem constante desses atores. As principais características das redes políticas são a horizontalidade e a interdependência entre os múltiplos nódulos ou participantes, o que as distingue de outros formatos de gestão de políticas, como, por exemplo, a contratação e as parcerias. Ou seja, estamos falando de uma rede que comunica, que fala, que conversa entre si. Nós vamos chegando ao fim de mais esse encontro. Eu espero que vocês estejam compreendendo e estejam conseguindo perceber as políticas públicas no seu dia a dia, como cidadão, como estudante. Desejo a vocês uma excelente semana. Estudem, participem. Até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus.